lindona! Seja muito bem-vindo ao Despertar, um talk show com convidadas especiais e com o principal intuito trazer conteúdo para despertar você na sua identidade, para que você viva uma vida com propósito, uma vida com significado e deixe a sua marca no mundo. E é isso que a gente acredita, é isso que nós vamos trazer nos conteúdos aqui. Nós vamos ter alguns quadros especiais com algumas convidadas e eu já vou apresentar as minhas convidadas aqui. Está conosco a Esther Portela, ela que é pastora, esposa do pastor Júnior, mãe do Felipe Emanuel, diretora da Louva Escola de Música e Artes, cantora e filha da igreja Casa do Pai. Tudo bem, Esther? Oi, tudo bem? Olá para todos. Muito feliz de estar aqui, amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigado. E também ela, minha amiga Neia Ferreira, que é empresária, fotógrafa, escritora, palestrante, esposa, mãe, filha amada de Deus. Tudo bem, Neia? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Feliz de estar por aqui também. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que o que a gente vai trazer hoje aqui é para edificar a mulher que está em casa, né? Se você está aqui conosco acompanhando, eu tenho certeza que você tem sede no coração de ativar teu chamado, de viver uma vida que vale a pena, uma vida que faz a diferença. Nós somos mulheres que somos comuns, mulheres reais, temos os nossos desafios, mas nós decidimos que não vamos ser mais uma na multidão. Nós decidimos transformar as nossas histórias em um legado. Nós decidimos transformar as nossas dores em cura. Eu gosto de falar que os nossos desafios, as nossas lutas, tudo que a gente vive ao longo da nossa história pode ser algo que nos traz dor, mas também pode ser algo que nos traz um testemunho. A escolha é nossa. E a minha pergunta para você, qual vai ser a tua escolha? Tu vai transformar a tua história em dor, em tristeza, em derrota? Ou você vai transformar num testemunho de vida que vai impactar a vida de mulheres? É isso que a gente vai falar aqui e nesse quadro falando sobre identidade e propósito. Eu quero trazer, junto com as minhas amigas e convidadas, conteúdo que vai ativar você, trazer clareza sobre a sua real identidade, sobre quem você é de fato. Não sobre o que as pessoas falam que você é ou sobre as palavras que lançaram sobre você, mas sobre quem você é na sua real identidade. E outra coisa que a gente vai trazer é sobre trazer significado, trazer propósito para aquilo que a gente faz. E isso é o que traz paixão, traz brilho nos olhos, queima no coração. Eu queria já trazer a palavra para as minhas amigas, né, como viver uma identidade ativada, viver autêntica, com propósito e significado nessa geração que vivemos, onde tanto se fala, né, se impõe sobre a mulher muitos paradigmas, muitos dogmas, muitas coisas que às vezes colocam a mulher dentro de um casulo, dentro de uma caverna escura. E às vezes a mulher coloca aquela força, né? Aquela capa de Mulher Maravilha e quando chega em casa, olha no espelho e não consegue enxergar quem é. Agora, como viver? Eu sei que vocês são mulheres que têm buscado isso, buscado em Deus, né? Essa vida diferenciada. Eu queria começar ouvindo vocês para edificar quem está em casa também. Amiga? Oi? Posso falar? Pode. Quem começa? Você, tu que sabe, quer começa, eu começo também. Falando de identidade, a melhor forma para eu conseguir me encontrar dentro de mim é eu não me comparando. Acho que hoje a comparação nas redes sociais, no nosso dia a dia, às vezes com as amigas, de a gente, ao invés de admirar a roupa da amiga, a gente querer comparar. Mas você tem o seu biotipo, o seu DNA, você é única, a imagem e semelhança do Senhor. A Graça é a imagem e semelhança do Senhor, do Altíssimo. Eu sou uma pessoa, eu sou única, eu sou a Esther. Cada uma de nós temos um nome, um DNA. E se nós nos libertarmos da comparação e começarmos a olhar devagar, mas com um olhar de admiração para a criação, a olhar devagar para o meu amigo, para a minha amiga, para a natureza, para tudo que há de fora, eu começo já a olhar para mim. Começo a admirar melhor os meus olhos, meu cabelo, as minhas características. Nós somos muito fáceis de ver defeitos. Ver defeito na gente. Então eu comecei a trocar as minhas palavras negativas, começar a focar mais no positivo, naquilo que eu tinha de bom e potencializar isso. E aí a identidade começa a vir. Começa a aparecer.
E, Esther, e não fica tão pesado, né? Quando a gente leva para esse caminho, quando o olhar vai para esse caminho, sabe? E a Grazi entrou como a gente vestiu uma capa de Mulher Maravilha, né? Eu acho isso também muito... Eu já fui essa mulher que estava ali à frente dos negócios, mas também era mãe, era filha, né? Era esposa e era empresária. E a gente quer vestir essa capa de Mulher Maravilha, né? E muitas vezes a gente se compara, por essa comparação que a Esther tocou aqui, a gente entra num caminho que às vezes meio não tem volta. A gente quer recuar, a gente tem que respirar fundo, recalcular a rota, mas a gente não consegue. E eu digo que quando a gente busca essa identidade, quando a gente leva esse olhar para esse caminho, as coisas ficam mais leves. Porque a gente entrega na mão de Deus. E a mulher, ela tem um papel essencial. Cada um tem o seu papel. É como uma equipe, né? Se nós botarmos 2 líderes, a equipe vai sair perdendo, né? A gente tem que ter um líder. Dentro de uma casa é a mesma coisa, dentro do lar é a mesma coisa. Nós como mulheres, nós temos um papel, que é auxiliar dentro da nossa casa. Jesus, o Senhor, fez isso para nós, Ele deixou esse papel para nós. Não que nós não podemos trabalhar fora, não podemos ser cantora, empresárias, pastora, a gente pode ser, só que a gente tem que saber o nosso papel. E quando a gente consegue identificar isso, as coisas ficam mais leves, né? Uau. E para mim, isso foi difícil, eu recalcular essa rota, sabe? Porque eu tinha esse papel aí de Mulher Maravilha. É que eu vejo que existem 2 extremos, né? Tem aquela mulher que ela busca tanto demonstrar aquela força, demonstrar que é muito boa, demonstrar e se perde no meio do caminho, né? E perde a sua essência. E a gente vê também mulheres com complexo de inferioridade, que não enxerga o potencial que tem e acaba se anulando, deixando de realizar grandes sonhos, né? Colocando o sonho na gaveta, porque eu não sou tão boa, eu não sou tão bonita, eu não sou tão capaz. Então, eu acredito que esses extremos, eles, tanto um quanto o outro, prejudicam a mulher, porque nos tira do nosso papel principal, né? Então, uma das coisas que eu acredito, sabe? Para viver uma vida com propósito, antes disso, eu preciso viver a minha vida na minha essência. E muitas vezes é fácil a gente se perder. Às vezes a gente acha, nossa, não, mas eu sou autêntica, não, nossa. Mas aí eu sento do lado da coleguinha, que bonito com esse cabelo, Esther, eu acho que eu vou fazer isso também. E não tem problema eu me inspirar. O problema é quando eu me coloco num lugar inferior, porque eu achei que a outra é melhor que eu. Então, eu acredito que a gente precisa buscar esse equilíbrio e eu acho que é um processo, né? Porque eu só consigo curar se eu estiver curada. Então, uma das coisas que vocês vão ver nós falar muito nesse programa, né? A gente vai ter vários talks e você vai ver muito nós falarmos sobre deixar sua marca no mundo, sobre deixar o teu legado. Só que não tem como eu marcar a vida de ninguém se a minha vida não estiver curada. E esse processo de cura, já diz, é um processo. E se eu não estiver disposta a vivenciar o processo, eu posso me perder no meio do caminho e acelerar, né? E às vezes não ter, só ter a aparência de que faz a diferença. Mas por dentro tá machucada, tá ferida, por dentro tá sendo esmagada. E às vezes o que te esmaga é o teu próprio complexo, às vezes é uma palavra que alguém te disse dentro de casa, alguém que não acreditou nos teus sonhos. Ou às vezes é você mesmo olhando no espelho porque não entendeu e não identificou o teu principal potencial. E como eu vejo muito em vocês, né, essa autenticidade, mas mesmo buscando esse equilíbrio em ser esposa, ser mãe, vocês também são empresárias, né, têm seus talentos. Como trazer esse equilíbrio? Como que é pra vocês? Porque eu acredito que a mulherada em casa, nossa, legal, muito legal isso que você falou, Grazi. Mas e aí, na prática, como é que eu faço isso? Como que é pra vocês esse processo de tentar equilibrar os pratinhos e conseguir viver essa vida autêntica e que faz a diferença através dos dons e talentos Sim. que vocês têm? Pra mim, né, o pulo do gato foi quando eu descobri que, na verdade, está na cara aí, né, mas a gente fica penando por muito tempo, foi alinhar entre Deus, família e carreira. E muitas vezes eu botei a carreira na frente de Deus e da minha família. E o meu foco sempre foi a minha família. Engraçado, né? Então eu tinha um bem maior, que era trabalhar pela minha família, pelos meus filhos.
Só que eu estava colocando a carreira em primeiro lugar. É onde eu digo que às vezes a gente se perde no meio do caminho porque a gente tem um ideal legal. Olha, que bonito, tu tá lutando pela tua família. Eu tô dando para meus filhos, eu tô lutando para dar para os meus filhos o que eu não tive lá na minha infância, né? Eu costumava falar isso, sabe? E daí às vezes tu vê tu meio se perdendo porque a tua carreira tá vindo em primeiro lugar. Então quando as pessoas perguntam, né, o que é sucesso para mim? Gente, com certeza, sucesso para mim é ser rico. Mas ser rico para mim também é ter tudo equilibrado entre Deus, família, carreira, saúde, amizade, sabe? Isso é uma riqueza, sabe? É uma riqueza saudável. E muitas vezes a gente fica atrás de um sucesso, gente, a gente fica correndo atrás de um vento. E isso não existe, né? Então, quando a gente se alinha, às vezes, nós já tivemos em palestras juntas, né, Esther, que nós falamos sobre isso, a Thay também está aqui nos bastidores, daqui a pouco ela entra. E a gente falou muito sobre isso. E quando a gente começa a palestrar, a falar sobre isso, a gente identifica várias mulheres com os mesmos problemas. Várias mulheres falando assim, nossa, eu também estava atrás disso, eu nem tinha me ligado, agora eu vou chegar em casa, vou dar valor para minha mãe, para o meu pai. Eu disse, gente, é sobre isso. E nós temos que levantar essa voz, sabe? Nós temos que estar aqui. Hoje, gente, é quinta-feira? Eu sou bem avoada, você já sabe. Hoje Acredito é quinta, que é quinta-feira. Gente, nós estamos aqui a parte da tarde, ó, quinta-feira, gravando esse conteúdo para vocês, né? Já fiz um trabalho fotográfico aqui, já estamos aqui gravando. E assim, ó, e tá rodando. Com certeza a Esther já teve um dia, né? Todo o Ato Canal também já fez várias coisas. Mas a gente está aqui levando essa voz para as mulheres, porque a gente acredita que nós temos que ser essa voz para levantar essa bandeira do que Jesus quer, sabe? A gente tem que ser o mais parecido de Jesus. Eu quero ser uma cópia de Jesus. E a gente tem que levantar essa bandeira. Eu acredito nisso, Isso é uma busca diária, né? Que a gente precisa ter esse discernimento de prioridade, né? Eu acredito nesse senso de urgência. Um senso de urgência. A gente poderia... tem um lado nosso que quer ficar em casa, na zona de conforto, de chinelinho e meia com os filhos. Mas tem um outro lado que queima muito mais, que é um eu antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser empresária, antes de ser pastora. É o meu eu que vem antes da fundação do mundo. Alguém que foi escolhido na eternidade para um propósito na Terra. E por isso que faz a gente se deslocar das nossas casas, estar aqui, transbordando na vida do próximo, entendendo que é possível se libertar da culpa. Esse equilíbrio para a gente conseguir ter sucesso em todas as áreas é só com a ajuda de Deus, é só com a ajuda do Pai, com muita humildade, reconhecer todos os dias que precisamos melhorar. O orgulho é o que afasta a gente de ter o equilíbrio, de a gente achar que está bem, suficiente. E não, tem sempre algo para melhorar, sempre é possível. Todos os dias, me libertar do orgulho e perguntar para alguém, ter um coração de aprendiz. De perguntar, de sentar para ser mentoreado, de sentar para ouvir, de buscar referências de famílias que possam me fazer evoluir, referências de mulheres que possam me fazer evoluir. Estar com vocês me inspira. Ver a Thaisa, poder rever vocês, né? Que saudade. Isso já me inspira. Quando a gente olha, poxa, tem mulheres que estão fazendo algo, vou continuar. Eu estou no caminho certo. Estar com você me inspira. Estarmos unidas junto, buscando e se libertando da culpa. Ontem eu dei o meu máximo, hoje eu vou dar melhor. E amanhã eu vou me tornar melhor. A culpa às vezes é um cativeiro, que a gente fica se culpando. Eu não fui uma boa mãe, eu não fui uma boa esposa. Mas foi o passado eu não vou resolver. Agora, o que vai fazer mudar o meu futuro é o ambiente que eu estou hoje e as minhas decisões. Exato. O que eu vou decidir hoje. E isso nos tornou quem nós somos hoje. Não é verdade? Você falou algo no início da tua fala muito importante sobre o senso de urgência. Lá em Salmos, o salmista vai dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Quando eu penso nesse senso de urgência, a gente pode olhar para todos os âmbitos da nossa vida, né? Se eu entendo que os nossos dias eles são passageiros e são rápidos, muito rápidos, né? Olha, eu vou fazer 33 anos, gente. Eu tinha 15 ontem.
Passa muito Como foi rápido. Só que quando eu tenho esse entendimento, eu vou ter esse senso de urgência. É agora que eu preciso sentar, olhar nos olhos dos meus filhos e dizer a eles o quanto eu os amo. É agora que eu preciso abrir a minha Bíblia, buscar na palavra de Deus, porque eu não sei se amanhã eu vou viver. É agora que eu preciso dar atenção para quem merece a minha atenção. É agora que eu preciso amar quem Deus colocou na minha vida para amar. É agora que eu preciso me levantar para levar a minha mensagem, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Uau. Então, com esse senso de urgência, olhando todas as áreas da minha vida, eu vou dar prioridade. Eu não vou perder tempo com distração, eu não vou perder tempo com picuinhas, com ressentimento, com coisas que não me levam aonde eu gostaria de estar. Se a minha vida ela é passageira e rápida, eu vou entender que eu tenho poucos dias, poucos minutos, eu tenho pouco tempo para evoluir, para me desenvolver. E se eu não fui até aqui uma boa mãe, eu tenho poucos dias para mim ser a melhor mãe. Então, é hoje que eu preciso decidir. Quem eu fui no passado me ensinou, né? Não me define, mas me ensinou, me preparou, me forjou quem eu sou hoje. Só que eu decido quem eu vou ser daqui em diante. Eu decido qual é a urgência que eu vou colocar para melhorar os meus relacionamentos. Qual é a urgência que eu vou colocar para fazer diferença com a minha mensagem. E o problema é que a gente está tão distraída, olhando para a coleguinha, olhando para o que estão fazendo, olhando para o Instagram, para o TikTok, para a Netflix, para tudo. Muitas coisas estão nos distraindo. Então a gente está perdendo o foco daquilo que realmente é importante. E quando o salmista fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos um coração sábio. Eu preciso olhar para os meus dias com sabedoria, com discernimento, entendendo que é com a sabedoria de Deus que eu vou conseguir tomar as decisões certas para chegar onde eu gostaria de chegar. E aí a pergunta para quem está em casa é, onde você quer estar? Onde você quer chegar? Qual que é o teu próximo passo? Muitas vezes você nem pensou isso. Próximo passo, não sei nem o que eu vou fazer daqui a 1 minuto. Se a gente entende para onde nós estamos indo, nós vamos se fazer as perguntas certas. O que é que eu preciso fazer para chegar onde eu gostaria de chegar? Então, olhando para a história das minhas colegas, né? Para a história da Neia também é que eu estava me perdendo, mas eu vi o que realmente era importante. Mas ela teve que ter esse start, ela teve que tomar essa decisão de voltar para o centro. Só que, o que foi para ti, Neia? Como é que foi a virada de chave, assim, que tu... Peraí, eu tenho que parar, agora, chega. O que te impulsionou mais para te dar um basta nisso? Então, eu não sei nem como que eu ia fazer, porque eu tentava parar e eu não conseguia mais, né, no meu caso. E foi na pandemia, né, a pandemia eu digo que ela me freou. E as minhas agendas, tipo, para uma pessoa ter uma agenda comigo era em torno de 2 a 3, 4 anos. Era muito tempo. Então, o meu ciclo de agendamento de clientes era muito extenso, era longe. E daí eu já não conseguia mais dar conta daquilo, sabe? Então, tipo assim, eu tô frita, eu não tenho saída. Parecia que era uma coisa sem fim para mim, né? E quanto mais o meu sucesso aumentava, mais eu me via dependente daquilo ali. Porque quanto mais clientes eu tinha, mais o meu nome ficava conhecido, mais eu me via afundando, porque eu não conseguia mais sair daquilo. Foi onde veio a pandemia, que eu digo que o Senhor me deu uma segunda chance. Eu digo que ele olhou para mim e disse assim, eu vou te dar mais uma chance. Então agora eu tô certa daqui para cá, sabe? A pandemia me parou e eu disse, tá, até aqui eu fiz isso. Agora eu tive que parar, né? Foi uma barreira para mim. E daí ali eu comecei, eu disse assim, eu fiz até aqui assim. Foi que tu entrou ali, né? Agora eu vou fazer então do outro jeito. Porque daquele jeito que eu tava fazendo não deu. Eu vi que eu me perdi, eu não conseguia mais voltar. Daí eu comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia, comecei a me preparar, comecei a meditar. Eu sou batizada já há algum tempo, eu sou cristã, né? Mas eu era aquela pessoa que eu ia na igreja, voltava, não tinha ministério, eu ia, voltava e seguia. E dizendo que era uma pessoa cristã. Queria meus filhos dentro da igreja, porque eu achava que isso era o certo, então eu sabia o que era bom, só que eu não fazia. Quando veio, eu disse, então agora eu quero conhecer esse Deus que todo mundo fala. E daí eu fiz um propósito com o Senhor. Eu disse, então se tu existe mesmo, se tu é tudo isso aí, então eu quero que tu trabalhe na minha vida. E quando eu falo isso, gente, eu me emociono, porque quando tu tá lá, é muito difícil tu sair.
Parece que não tem volta, sabe? Tu tá muito afundada. E daí eu disse, Deus, me dá uma chance. E Ele deu. E daí eu comecei a ler. E as coisas que eu lia na Bíblia que eu não entendia, que eu disse, gente, que isso? Eu não entendo, porque eu toda a vida estava acelerada. Eu tinha trabalho para fazer, eu tinha agenda para cumprir, eu chegava em casa, eu tinha filho, tinha marido, era muita coisas para fazer. E por isso que eu digo assim, ó, que quando Deus coloca uma mulher dentro de casa, ela tem um papel, é ficar dentro da sua casa. Tu pode ir lá pro teu ramo de trabalho, tu pode fazer qualquer outra profissão, tu pode fazer, mas tu foi gerada para fazer aquilo ali. Então, se tu conseguir, tu vai fazendo as outras coisas e assim tu vai enraizando, tu vai fazendo. Só que tu tem que saber onde que é o teu papel. E quando tu alinha isso, gente, as coisas ficam leves. Porque daí tu vai deixar o teu marido tem que fazer, tu vai deixar pro teu marido. O que teu filho tem que fazer, tu vai deixar pro teu filho. Ah, não, essa é pra fulana e tal. Não, então tu vai deixar pra ela. E assim tu vai seguindo. Quando eu comecei a ler, a entender que a palavra falava sobre isso, eu disse, não, então eu vou deixar pra ele. E daí as coisas começaram a acontecer comigo. Como acontece com muitas outras pessoas. Só que quando tu tá lá no meio, muitas mulheres podem estar se identificando comigo, dizer assim, isso não é pra mim. Por que pra Esther dá? Por que a Esther consegue ter um ministério? Porque a Esther é pastora? Porque a Esther é cantora? Porque a Esther a Esther ensina música e eu não consigo? Porque tá alinhado. Quando tá alinhado, as coisas acontecem, as coisas ficam mais leves, sabe? E a gente começa a se perguntar por que pra mim não funciona e pro outro funciona. Por que fulano lá, ele voa tão rápido? Só que quando uma pessoa me vê lá nas redes sociais, quando vê a Néia Ferreira, todo mundo quer ser a Néia Ferreira. Porque a Néia Ferreira tem um nome, a Néia Ferreira tem sucesso. A Néia Ferreira, todo mundo quer fazer foto com ela. Só que ninguém sabe o que a Néia Ferreira tá passando, sabe, no interior dela. Porque para a Néia Ferreira ter esse sucesso, provavelmente ela teve que deixar alguma coisa. E daí as mulheres acabam não entendendo e ela quer ser o quê? A Néia Ferreira. Vamos botar assim, né? Ela quer ser aquela fulana, ela quer ser a Esther, ela quer ser a Grazi, ela quer ser a Thaís, sabe? Então, cada uma vai buscando e nunca a gente está feliz com o que a gente tem. Porque a gente quer ser a outra, sabe? Só que ninguém sabe o que a gente está passando. E daí, quando eu tive esse alinhamento com o Senhor, quando eu tive isso com Deus, Deus começou a mostrar para mim. E, gente, é assim, ó, é um testemunho atrás do outro. Se eu for dar aqui, é vários testemunhos que eu vou dando que o Senhor... Ah, não, então tá, me faz uma prova disso. E acontecia. Agora faz isso. Não, então agora vai acontecer. Eram coisas que não dava para acreditar. Contratos, tipo, que às vezes eu tinha que fazer 2, 3 contratos, hoje eu faço 1. Tipo, fim de semana que eu não ficava um fim de semana sem trabalhar, eu trabalhava todo final de semana, de quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje eu faço 1. E hoje eu tenho tempo para minha família e o Senhor, Ele sustenta a minha casa, sabe? Então as coisas vão ficando leves e dizer assim, ó, gente, por que eu não fiz isso antes? Por que eu penei tanto, sabe? Porque eu tinha que entregar isso para Ele. Só que, como tu diz, né? A gente tem que ouvir. O Senhor dá, né? Eu digo, né? O Senhor dá os olhos para a gente enxergar realmente, sabe? Tem que deixar cair as escamas dos nossos olhos. A gente tem que parar para ouvir, sabe? Ouvir mais do que falar. Às vezes a gente quer falar muito, né? E ouve pouco, né? Tipo, só para, ouve, medita, vai, tenha paciência, fica ali, sabe? E as coisas vão acontecendo. Comigo foi assim, foi a pandemia. A pandemia me freou, respondendo a pergunta, né? Deu aquele start, comecei a meditar e a estudar a Bíblia. Hoje, quando um pastor, ele está pregando uma palavra, eu não fico só escutando o que o pastor está falando. Eu sei que ele está falando sobre a palavra. Eu digo sempre assim, ó, a palavra para mim é o que está na Bíblia. Se ele falar fora do contexto da Bíblia, esse pastor para mim ele não tem significado nenhum. Eu vou seguir a Bíblia, a palavra. Mas hoje eu sei, hoje eu estudo sobre isso. Antes não, eu saía numa igreja e voltava, coração né? ensinável, né? Eu identifico que... Porque às vezes é um desafio, né, Esther? A gente olhar... Ah, peraí, eu tenho que mudar com urgência. Eu preciso me reposicionar. Foi isso que você fez, se reposicionou. Mas às vezes o orgulho fala mais alto, né? Mas que bom que você encontrou e fica muito mais leve, né? Com muito mais propósito, muito mais significado. Depois a gente volta nesse tema. Eu quero ouvir da Esther. Esther, conta pra mim se em algum momento, assim, tu é uma mulher que a gente admira, né? Como eu disse a Néia, se desenvolve em vários papéis. Mas teve algum momento na tua vida assim que tu teve essa dificuldade de se encontrar como mulher, como mãe, como esposa e se perdeu no meio do caminho? Sim, teve um momento aonde eu quis controlar a minha vida. Aonde eu não queria ser o que me falavam que eu era. Eu lutei muito contra o meu propósito de ser pastora.
bisneta, neta Nossa, e filha de gerações. pastores. E eu não queria ser pastora. Então eu quis lutar muito contra isso. De me encontrar em outro lugar. Só que todas as coisas cooperam para o bem. A vida é uma escola e a gente vai aprendendo. E cresci no meio da religiosidade, no meio de muita dificuldade. Então, nesse meio, eu busquei um medo de ser reprovada. Teve uma fase da minha vida que eu sonhava todos os anos que eu era reprovada na escola. Foram 7 anos que eu sonhava o mesmo sonho. E eu recebia daquela diretora um histórico escolar de que eu era reprovada no terceirão. E eu achava que era um sonho muito comum, não tinha nada a ver. Até que um dia eu perguntei, Deus, o que está acontecendo? Esse sonho tem algum significado? E era onde eu estava exatamente partindo para um outro lado, né? E aí o Senhor foi me trazendo a memória exatamente do dia em que eu parei de confiar nele, de ter um coração realmente de filha e comecei a querer controlar minha vida, fazer as coisas do meu jeito. E toda vez que a gente faz as coisas do nosso jeito, as coisas começam a ficar pesadas, maçantes, entediantes, a gente fica com tédio. A gente começa a ficar enjoada de tudo, porque a nossa motivação já não está mais alinhada. E João fala, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Então, ali eu comecei em vez de ser mais de ti, menos de mim, foi o contrário. Comecei a colocar o meu eu em primeiro lugar, a fugir desse propósito. E aí, por conta desse sonho, eu entendi que Deus estava me chamando a atenção e ali Ele me mostrou que o meu maior medo era de ser reprovada. Então eu vivi uma vida sempre em torno de aprovação das pessoas. Não é que eu precisava que você ficasse me agradando, bajulando, não. Mas eu não queria que você me rejeitasse. Era um medo de ser rejeitada e reprovada, porque eu cresci muito na religiosidade do não pode, do não faça, não tenha, sou filha de pastor, então eu tinha que dar muito exemplo, era muito severo. Então eu precisava estar dentro de um gesso, e aquilo ali é o padrão. E Deus não chamou a gente para estar em formas, Deus chamou a gente de formas. Uma forma. Então, a partir dali, eu chorei muito. Deus me mostrou eu para mim mesma. Poxa, anos da minha vida dentro da igreja. Eu nunca saí da igreja, mas eu estava dentro de uma caixa. Então, ali foi a minha maior crise da minha vida. Eu vivi dentro de uma caixa. Então, foi onde eu precisei fazer um caminho de volta, uma metanoia, e assumir minha identidade. Falei, eu aceito, Senhor. Se o Senhor me chamou para ser uma pastora, eu não sei o que o Senhor quer, mas eu digo, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. E incrível, ali foi um aceleramento de Deus. E eu parei de me comparar e hoje eu amo. Eu amo ser pastora, eu sei que eu nasci para isso. Não é que eu me tornei pastora, eu nasci assim. Deus me chamou assim. Tu estava lutando contra, né? Isso, Deus já me tinha me feito bem assim. Bem feito, é como o Senhor quer, não é como a gente quer, né? Engraçado que as falas de vocês se complementam um pouco com a minha história também. Acredito que, para resumir, quando nós estamos longe de Deus, que é o Criador, que Ele nos criou, nos formou de uma maneira incrível, maravilhosa e colocou em nós exatamente o que a gente precisa para viver o propósito dEle, para cumprir o chamado dEle. Só que quando nós estamos distantes do que Ele quer, nós estamos olhando só porque nós queremos ou achamos que queremos, porque quando nós voltamos para o centro, nós entendemos que fazer o que Ele quer é exatamente o que faz brilhar os nossos olhos, né? Uau. Então, acredito que uma identidade ativada é quando nós estamos
próximos daquele que nos criou, daquele que nos chamou de filha, daquele que nos capacita, aquele que nos dá força mesmo quando não temos, né? Senhor, eu quero voltar a ser esposa, eu quero voltar a ser mãe, eu quero ter esse prazer de sorrir e saber que eu estou vivendo o teu chamado, o teu propósito, mas eu não tenho força porque eu entrei num ciclo, eu estou fazendo, buscando aprovação. Ele nos capacita. Então vai de eu decidi, opa, eu tenho um coração ensinável. Eu entendi que para viver o real sucesso, o verdadeiro sucesso, e eu gosto de usar a palavra vida extraordinária, porque para mim vida extraordinária não é uma vida perfeita, mas é onde eu estou buscando todos os dias a perfeição, em Deus, porque de mim não sai nada, né? Não sai nada. Nós somos... Só ladeira abaixo. Mas quando eu estou buscando em Deus, Senhor, eu não tenho a disciplina para ser essa mulher tudo aqui. Mas, Senhor, me capacita. É essa a minha oração que tem sido. Eu já tive nesse lugar de dizer, peraí que eu vou pegar tudo para fazer isso? Então, peraí, deixa comigo que eu sei fazer. Eu vou pegar tudo e vou fazer acontecer. Aí foi cansativo, foi exaustivo, foi um fardo, foi um peso. Mas quando eu decidi, não, peraí, Senhor, eu não tenho a força necessária para fazer isso sozinha. Me capacita. Me dá a força diária, o ânimo diário. E uma coisa que nos ajuda muito a caminhar nesse destino, nessa jornada rumo a um destino extraordinário, é a gente dar um significado. Porque a mulher que não tem prazer em ser mãe, ela deu o significado errado. Porque eu posso olhar a vida de várias formas. Se eu olhar, mas o meu filho me atrapalha, porque o meu filho é isso, porque o meu filho é aquilo, eu vou enxergar desse jeito. Mas se eu olhar para os olhos dele e eu ver a pessoa linda que Deus deu e a missão que me deu de criar, no meu caso, homens, que eu tenho 2 filhos, homens de Deus nessa terra que vai cumprir um chamado, olha, eu mudei o ângulo. E eu tô falando, isso é real, eu mudei a minha visão em relação a ser mãe. Então eu começo a entender de uma forma diferente e a minha urgência se torna outra. Então eu entendo que a minha maior missão é essa. E mesmo que eu falhei até aqui, o Senhor tem sido misericordioso e tem me trazido para o caminho de volta. E esse é o nosso desejo. Quando nasceu o movimento Legado Delas, eu sempre quis trazer para as mulheres, né, esse despertar, né? Esse despertar para viver o novo, para não ser mais... Eu sou essa pessoa fora da caixa. Eu não me conformo, sabe, com mesmice. Eu gosto de coisas novas. Mas eu comecei a identificar que eu só consigo ter prazer no novo quando eu estou caminhando direcionada com a vontade de Deus. Porque senão eu posso ter até aquela euforia, aquele prazer, né? Dopamina. Mas se eu não estiver direcionada, vai sobrar em algum lugar, vai. Uau. Quando ver, eu vou ficar doente, eu vou me distanciar dos filhos. Alguma coisa vai acontecer ruim. E se nós não estivermos bem, não tem negócio. Nós não vamos conseguir sustentar o negócio, liderar, né? Porque empreender, eu sei que eu falo muito com empreendedoras, mas empreender também é liderar. É lidar com pessoas. Empreender é gerar soluções, né? Porque nós não apenas prestamos serviços, nós criamos soluções para resolver problemas. Como que a gente vai fazer isso se não estiver livre para viver isso, para desenvolver isso? Se a gente estiver se sentindo angustiada, amargurada, fora da nossa real identidade. Então, com tudo isso, quando a gente pensou nos pilares do legado delas, o legado delas, quais são os pilares? E aí a gente trouxe identidade, propósito e legado. Eu creio sim que existe um tempo que Deus vai levantar mulheres que são fora da caixa. Mulheres que vão se destacar na multidão com o seu próprio brilho. Mas não são mulheres que vão fazer isso por ego ou porque querem ser melhor, mas mulheres que entenderam o seu valor. Porque tudo isso só vale a pena se você voltar para si, entender quem você é em Deus e tudo que Ele te deu, como isso é maravilhoso e é incrível. E hoje, né, daqui a pouquinho, eu vou apresentar para vocês uma mega oportunidade de você estar conosco dentro de uma comunidade que traz todos esses princípios que nós estamos falando aqui. Eu, como uma mulher que vivi totalmente fora
Eu tive nos dois extremos, sabe? Eu falei dos extremos, eu já tive no extremo daquela força, daquela Mulher Maravilha, não, eu vou fazer, deixa comigo. Eu já tive no extremo com complexo de inferioridade, de me sentir tão pequena que eu nem sonhava, eu achava que, tipo, sonhar não era pra mim. Então eu já tive nesses dois lugares. E eu entendi que esses lugares não é o lugar que me traz paz, não é o lugar que me traz satisfação, mas é eu buscar esse equilíbrio. E aí é por isso que nós criamos a comunidade Legado Delas, onde nós vamos trazer todos os meses conteúdo de ativação de identidade para desenvolver a mulher na sua totalidade. Desenvolvimento pessoal, espiritual e profissional. Se você tem um chamado, se você tem algo para fazer com o teu negócio, se você é uma empreendedora, se você presta um serviço, você pode fazer isso com excelência. Você pode deixar a tua marca se você der o significado certo para o que você faz. Mas sem o que a gente está falando aqui, uma hora a conta não vai fechar, você vai desistir, você vai parar. Ou até mesmo pode ser até forçada a desistir, né? Muitas mulheres estão sendo forçadas a desistir porque em algum momento não conseguem mais. E não é isso que nós queremos trazer. Nós queremos trazer para você o que de fato vai transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta, através daquilo que Deus colocou na tua vida. Nós não vamos trazer nada que não existe. Não, tá aí. É a tua essência. É o teu propósito de vida. É o significado que você dá para aquilo que você faz. É o teu chamado. Então, fica atenta, porque daqui a pouquinho nós vamos abrir a oportunidade para você participar conosco da comunidade Legado Delas. Uma comunidade de mulheres com propósito, como essas que a gente está recebendo aqui hoje, né? Mulheres que a gente admira, que a gente se inspira, mulheres que nos ensinam. E eu me coloco também, porque eu aprendo muito com essas mulheres. E eu quero muito compartilhar. É como quando criança ganha um presente. Uhum. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, ainda sou, né? Quando eu era criança, eu ganhava pouquíssimos presentes. Assim, tipo, só no Natal e olha lá. Só chocolate, né? Só chocolate. E aí, quando eu ganhava, eu queria contar pra todo mundo. Nossa, isso aqui eu ganhei, nossa. Então é isso, eu descobri algo precioso. Eu descobri que eu não preciso fazer tudo sozinha. Eu descobri que eu não preciso competir. Eu descobri que eu posso fazer diferença a partir de quem eu sou, a partir da minha essência. E é por isso que eu quero compartilhar com você tudo isso que eu descobri e tudo que as nossas amigas têm compartilhado aqui. E pra gente finalizar aí pro próximo bloco, eu queria que vocês deixassem uma mensagem rapidinho pra quem tá em casa, uma mensagem vinda do coração que vai edificar quem tá em casa também. Comigo? Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui pra vocês hoje... procurem alinhar esses 3 pilares, Deus, família e carreira. Quando a gente alinha esses 3 pilares, gente, tudo fica mais leve. E eu garanto para vocês, assim, ó, o Senhor, Ele trabalha de uma maneira que é inacreditável, sabe? Eu vivi isso, eu já tive nesse lugar pesado também, que tu comentou aqui, de um cargo, de um fardo que a gente parece que não consegue sair do lugar. Mas eu sei também que tem um caminho leve, sabe? Que é entregar para o Senhor. É isso. Muito bom. Eu quero compartilhar com você, com todas nós, a minha oração pessoal desses dias. O que eu tenho orado nesses dias é assim, Deus... não me deixa naturalizar, normalizar aquilo que é sobrenatural. É uma oração que eu me emociono todos os dias, que eu preciso me lembrar. Porque a gente quer tornar as coisas comum, a respiração comum, os teus filhos comum, o teu dia a dia comum. Não torne comum aquilo que Deus fez único. E eu tenho orado, eu tenho desafiado todos que estão ao meu redor, que eu não posso deixar as coisas se tornarem comuns. Não naturalize aquilo que é sobrenatural. Não naturalize os filhos que Deus te deu, o esposo que Deus te deu, essa habilidade que você tem de fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Isso é um dom. Deus te fez assim. E esse é o meu desafio diário e é o que eu quero deixar esse recado do meu coração para você, mulher. Não normalize a sua vida. Comece a olhar com olhos
que brilham. Começa a olhar ao teu redor com mais expectativa, mais esperança, mais confiança em Deus, e você vai ver que se dentro de você vai mudar, vai florescer, tudo ao redor vai florescer também. Essa é a minha mensagem que eu quero deixar a vocês. Muito bom, lindonas, muito obrigada pela participação de vocês. É uma honra sempre para mim aprender com vocês, né, e compartilhar com vocês essa jornada. Eu quero saber de você que está em casa, se você tá, como é que está chegando essa mensagem para você? Comenta, deixa o teu comentário aqui embaixo. Nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos com um próximo bloco aqui com mais conteúdo. Mas assim, ó, fica com o coração aberto, porque o que nós falamos aqui, o que nós ainda vamos falar, pode parecer simples, pode ser até meio óbvio, mas às vezes o simples que nós não fazemos é aquilo que está atrapalhando a nossa vida de viver o extraordinário e a vida que você nasceu para viver. Então, pega, mas recebe com o teu coração, anota, coloca uma ação prática para você entrar em ação hoje, não é amanhã não, amanhã é sexta-feira, ninguém quer entrar em ação, né? Então já começa hoje para não se perder no meio do caminho. Coloca a nota e diz assim, ó, eu vou viver uma vida extraordinária, assim como as nossas colegas aqui, assim como eu tomei uma decisão na minha vida de não ser mais uma na multidão, de não viver mais o mesmo. Tome essa decisão, porque eu tenho certeza que existe um destino extraordinário para você. A gente se vê já já.